A nossa proposta é, durante algumas semanas, especificamente durante 6 semanas, estamos juntos fazendo uma análise do livro de Efésios, né? Os 6 capítulos de Efésios, que é considerado por nós a carta magna, a expressão magna da revelação da graça de Cristo nas palavras de Paulo. Paulo foi elevado até o terceiro céu, teve experiências extraordinárias, entre essas experiências a revelação, né, de Cristo, de todo o propósito de Deus para a humanidade. Então, a carta de Efésios é exatamente esta comunicação, dessa revelação, dessa graça, desse conhecimento que Deus permite a ele receber, né, diretamente de Cristo. Isso já depois da ressurreição de Jesus, né, ele é, sem sombra de dúvida, o único homem que foi instruído, né, diretamente após a ascensão de Cristo aos céus. Como não era possível Jesus voltar à Terra, né, para falar com ele, né, ele foi levado até os céus para receber essa revelação extraordinária que aqui nos aparece na carta de Efésios. A minha sugestão para todos é que vocês leiam Efésios. Eu costumo dizer que, às vezes, nos momentos mais inspirados, quando eu estou em casa, né, com tempo, eu, às vezes, costumo ler Efésios 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Às vezes, minha esposa me vê aí deitado, ouvindo, né, a leitura, antes de dormir, a leitura do livro de Efésios, né, pelo programa de leitura, né, do celular. E Efésios é uma carta reveladora e inspiradora. E, acima de tudo, há um poder de Deus nessa carta para a dinâmica da igreja. A carta de Efésios é a revelação clara da igreja, do propósito da igreja, né, da vida da igreja, de como a igreja caminha, como a igreja se porta, como a igreja se torna um corpo vencedor sobre a face da terra. Eu não tenho muito tempo para poder fazer o resumo dos capítulos anteriores, mas eu quero me deter com vocês nesse capítulo de número 5. Hoje é o nosso penúltimo encontro, semana que vem o último, quando nós estaremos no último capítulo, né? O capítulo 5, ele é escrito basicamente para falar com a igreja sobre a ação do Espírito Santo na vida do homem, do crente. E o que isso produz na vida deste homem, né? Um homem agora regenerado, este homem vivificado por este Espírito, é um homem que já não anda mais segundo a natureza humana, mas vive pelo poder do Espírito. Então agora é um homem espiritual. Aí ele vai começar dizendo, este homem, ele não anda em imoralidades sexuais, em impurezas, em ganância, em orgias, em pecados, em lugares ruins, né? Ele não tem palavras torpes, ele não tem um procedimento impuro, né? Ele é um homem que vive agora a vida do reino. Este é um homem do reino, porque o reino agora habita nele. Ele não é apenas um membro de uma igreja, ele não é apenas um membro de uma instituição religiosa, ele é corpo, ele é parte do corpo de Cristo. Ele agora é a habitação do Espírito. E como o Espírito é santo, não é possível um Espírito que é santo viver em uma casa imunda, em uma casa suja. Então, este homem, esta mulher que teve essa nova experiência, que agora vive uma nova vida em Cristo, ele vive essa dispensação, essa graça, esse favor de uma nova vida em pureza, uma nova vida no falar, no pensar, no agir, no trato. O âmago do capítulo 5, o âmago, para mim, está no versículo de número... Estou ficando velho, aí vai, a iluminação aqui também não está boa. Eu creio que aqui é o número 18. Este é o âmago do versículo do capítulo 5. O âmago. Se tem um centro no capítulo 5, é o versículo de número 18. Diz assim, não se embriaguem com o vinho, pois ele vos levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Veja bem, ele não está dizendo assim, não é apenas ter o Espírito, não é apenas ser a morada do Espírito, não é apenas ter uma parte do Espírito. Ele está dizendo assim, completem-se com o Espírito. Ou seja, um copo cheio é aquele copo que não admite mais nenhuma gota. É aquele copo que está com todo o seu conteúdo ocupado. Então ele está dizendo o seguinte, vocês precisam entender a dinâmica dessa vida cristã. Como é que você consegue viver uma vida livre da imoralidade, do pecado, da promiscuidade, da pornografia, da fala ruim, né, de um caráter deturpado? Como é que você precisa estar plenamente cheio do Espírito? Você precisa viver a plenitude do Espírito. A isso nós chamamos plenitude. Ser cheio ao ponto de não ter espaço para mais nada, para não caber mais nada. E aí as pessoas sempre me perguntam assim, mas como é que a gente faz para ser cheio do Espírito? Bom,
Alguns podem dizer assim, bom, você vai para monte, você faz uma série de jejuns, né? Você vai para um culto de oração. Há muitos ensinamentos sobre como ser cheio do Espírito. As pessoas talvez não tenham entendido que se Paulo está nos mandando ser cheio do Espírito aqui, né, logo em seguida ele vai nos ensinar a forma de como nós somos cheios do Espírito. Como é que nós vamos nos encher desse Espírito? E é isso que diz seguidamente o próximo versículo, que é o versículo de número 19 até o 21, que é exatamente a revelação de que qual é o caminho, como eu faço, né, como eu sou cheio, qual é o procedimento para esse enchimento. Ele diz assim, não se embriagueie com vinho, pois ele vos levará ao descontrole antes de ser cheio do Espírito. Aí ele começa dizendo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que existe um caminho para o enchimento do Espírito. Qual é esse caminho? O caminho da celebração e adoração. Cântico. Verdadeiramente o poder da música. Aquilo que sai dos nossos lábios como expressão de adoração ao Senhor. Cânticos espirituais. E ele chega até a dizer o seguinte, hinos que estão expressos, escritos nos salmos. Tiago, eu tenho me preocupado muito porque tem sido crescente no meio evangélico uma tolerância a essa musicalidade secular, mundana, que inclusive tem sido cantada pelos crentes. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não conheço ninguém que foi plenamente cheio do Espírito Santo, cantando música de Caetano Veloso, de Roberto Carlos. Eu não conheço ninguém. Aliás, geralmente, aqueles que eu os conheço e que têm essa prática, eles não têm quase nada do Espírito. São vazios. E talvez até por ter essa musicalidade extravagante, ou essa musicalidade além do nosso perfil, do estilo de adoração, se evidencia que são copos vazios. A música é adoração. Toda música é adoração. Ela é adoração a Deus, ou ela é adoração ao homem, ou ela é adoração aos demônios. Mas ela é uma adoração. Não é possível você dizer que há na música algo além de uma adoração. Toda música é uma expressão de adoração. Se você está louvando com hinos, cânticos espirituais, como ele diz, né? Louvando e salmodiando o Senhor, você está produzindo um movimento de enchimento do Espírito. Se você está cantando músicas aí que estão colocando outra pessoa como Deus, seja o esposo, seja a esposa, seja um filho, seja a natureza, seja a própria igreja. Porque muitos dos nossos hinos não são cristocêntricos. Eles são igrejocêntrica. E a gente vê isso com muita tranquilidade, nós não observamos isso. Os hinos de adoração a Deus, de celebração a Cristo. É hinos, como ele diz aqui, da expressão dos salmos. O judeu tinha uma tradição de subir as escadas do templo cantando os salmos. Os cânticos de degraus nada mais são do que a expressão de aquilo que eles faziam quando subia os degraus do templo para poder expressar a sua adoração. E eles cantavam. Então, todas as pessoas que eu conheço que têm uma vida de adoração, que tem uma vida de cântico, que canta, que produz na sua casa um ambiente de louvor, que liga rádios, que coloca para ouvir música dentro do carro. Eu e minha esposa viajamos muito de carro, ela sabe aí. Nós temos lá, aqui, uma playlistzinha aqui, eu gosto muito do Houston, né? E, às vezes, a gente faz viagem de horas. Meus filhos dizem assim, vocês não cansam de ouvir isso? Não. Nós estamos expressando aqui o nosso culto. Nós estamos sendo cheios de graça. Falando em hinos, em cânticos espirituais. Então, esse enchimento do Espírito passa primeiro por uma vida de adoração com os nossos lábios, de produzir um ambiente de louvor onde nós estamos, de cânticos espirituais que vão influenciar o ambiente espiritual que nós estamos vivendo. Mas ele não para aí, ele fala mais uma coisa, né? Ele continua dizendo assim, por tudo, dando graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aí que primeiro você vive uma vida de adoração e para continuar a ser cheio do Espírito, você vive uma vida de gratidão. Então, primeiro ensino, vocês precisam viver uma vida de adoração. Vocês precisam viver uma vida de celebração em adoração. Segundo, vocês precisam viver uma vida de gratidão. Quem é grato abre portas
intermináveis, portas extraordinárias no céu. Eu costumo dizer para os meus filhos que existem 3 coisas que mudam a vida do homem: a humildade, a gratidão e a generosidade. Então, a gratidão, ela faz parte da vida de todas as pessoas espiritualmente maduras, Tiago, que eu encontrei no decorrer da minha vida. Todas as pessoas que eu encontrei que eram maduras espiritualmente eram pessoas que tinham uma expressão de gratidão. Eram pessoas que sabiam expressar gratidão. Vocês vão fazendo uma análise do que eu estou dizendo para vocês. Todas as pessoas que eu encontrei cheias do Espírito Santo eram pessoas que viviam a vida de adoração através de cânticos e hinos de adoração. Todas as pessoas que eu encontrei que tinham a plenitude do Espírito eram pessoas que tinham uma graça de gratidão. Elas eram gratas por tudo. Gratas por um copo de água que se serve. Gratas por uma mensagem. Gratas por uma oração que alguém fez por você. A gratidão é a expressão maior de reconhecimento de que outros estão contribuindo na nossa vida para o nosso crescimento. A gratidão nos leva a agradar o coração de Deus. A gratidão produz no coração de Deus satisfação. E aí ele termina dizendo no versículo 21, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. A próxima parada para alguém que é espiritualmente maduro e cheio é o espírito de sujeição. Todos os homens e mulheres que eu encontrei na minha vida, que eram cheios do Espírito Santo, eles tinham submissão, sujeição. Eles sabiam sujeitar-se uns aos outros. Talvez ficou um pouco difícil de entender esse texto, Tiago, porque uma das coisas que eles fizeram nas tradições, né, foi encher aí os textos bíblicos de temas, né, aí eles separaram lá do contexto do viver pelo poder do Espírito Santo com o termo maridos e esposas. E esse versículo 21, que na minha análise tinha que estar em cima, ficou na parte de baixo. Ele, na realidade, é a conclusão daquilo que na minha Bíblia, né, Nova Versão Transformadora, está dizendo viver pelo poder do Espírito Santo. Quando você tem alguém que está cheio do Espírito, ele tem muita facilidade em se sujeitar. Ele se sujeita com muita facilidade. E ele se sujeita com muita facilidade para poder produzir o que está dizendo aí, né? Ele diz lá, sujeitando uns aos outros por temor a Cristo. Olha que coisa interessante. Eu olho para o Tiago e eu vejo que Cristo habita na vida do Tiago, que ele é morada, que o Senhor o tem como filho e que ele é membro desse corpo de Cristo. Então eu me submeto ao Tiago, não por causa do Tiago, mas por causa do Cristo que mora no Tiago. Quando eu vivo esta vida de sujeição a outros, por aquilo que Cristo é na vida dele, eu me submeto a Deus. Quero dizer para vocês o seguinte, quem não se submete aos homens que vê, não se submete a Deus que não vê. Quem não tem sujeição aos homens, não tem sujeição a Deus. Quem não submete aos homens, não se submete a Deus. E quem não é sujeito aos homens, não vive a plenitude da vida espiritual. Então, o âmago do capítulo 5, para mim, trata sobre uma vida cheia do Espírito Santo. E como é que se faz para ter uma vida cheia? Você vive uma vida de celebração, você vive uma vida de gratidão e você vive uma vida de sujeição. E aí, eu termino aqui para o Tiago poder dar a sua contribuição aí. Que palavra abençoada. Eu concordo com o senhor 100% em tudo que o senhor falou, porque é o seguinte, sujeitáveis uns aos outros, quem me conhece sabe, né, quem vê minhas pregações e tal, seja no YouTube, ao vivo, ou seja lá o que for, vai ver que várias gravações eu estou pregando, às vezes, com a Bic 4 cores na mão, né? É interessante que eu adotei isso aqui como uma marca minha e hoje outros pastores fazem isso também, não estou dizendo que eu inventei isso. Então, mas aqui na minha Bíblia, se o senhor ver aqui, ó, não sei se vai dar para ver, mas, pessoal, o versículo que eu risquei de Efésios 5 é exatamente o 18 e o 21. Porque é o seguinte, sujeitai-vos uns aos outros. Isso eu acho fantástico, porque eu, obviamente, é inteligente, eu me sujeitar ao Bispo Gilberto. É muito inteligente, pô, o cara tá chegando agora, né? Tudo que o chefe fala, ele vai obedecer, mas o que vai mostrar de fato se eu tô cheio do Espírito é se eu me sujeito não só ao meu chefe, né? Tá aqui a Juliane.
né? A gente, uns chamam de pastora, outros chamam de bispa, eu vou chamar também de primeira-dama, né? Mas eu vou me sujeitar a ela, com certeza. Mas não é por ela é minha chefe, não. Mas ela é casada com o meu chefe? Sim. Ela é uma mulher de Deus? Com certeza. Houve uma conexão automática dela com a Josi, minha esposa. Conectar com o Biel, meu filho de 5 meses, todo mundo conecta, né? Mas houve um imã, né? Vamos dizer assim, de amor, de carinho, de amizade, e uma ligação no espírito que só Deus faz, porque a gente não se conhecia pessoalmente, a gente vinha se falando ao longo de mais de ano por WhatsApp ou por telefone, mas parecia que a gente já se conhecia, porque uma conexão no espírito. Então, sujeitar o chefe é fácil. Agora, sujeitar a outras pessoas que são inferiores a nós em relação à posição, tá? Não em relação eu sou maior do que. Não, Deus vê todos nós, cada um na sua função, cada um no seu, né, o seu dom, o seu talento, mas sujeitar alguém que está abaixo de mim, tem gente que fala, nunca que eu vou me sujeitar a alguém abaixo de mim. E esse, eu acho que é o maior perigo quando lá, né, Davi, né, é chamado a atenção, e aí vocês conhecem a história, e aí vai falando, vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, e quando ele fala, esse cara tem que morrer, né? E aí o discipulador, né, o amigo dele vai falar assim, mas esse cara é você. Então, bispo, eu já me sujeitei muitas vezes a pessoas que são meus liderados. E como, mas não faz sentido se você é o líder. Faz sim, porque às vezes um liderado, ele vai enxergar um calo, um tendão de Aquiles ou até um pecado na nossa vida. E eu não estou falando aqui de pecado de roubo, de imoralidade sexual, eu não estou falando desse tipo de coisa, eu estou falando de coisas, às vezes, simples. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que um dia, somos todos humanos e falhos, vamos supor que um dia eu veja o bispo Gilberto falar com um outro liderado um pouco mais duro, que faz parte, ele é o chefe, ele tem que chamar atenção, né? O pastor, o líder, o bispo, ele não pode ser sempre bonzinho. Mas vamos supor que ele, não sei, estava estressado com alguma conta, alguma coisa, não sei. E eu como seu liderado, se eu chego para ele, poxa, chefe, eu acho que você pegou de pesar demais. Ou, não sei, por algum momento, olha, bispo, eu, não, eu acho que o senhor falou uma palavra que magoou a Juliane. Né? Casamento, somos humanos, perfeitos, acontece esse tipo de coisa. Ou um liderado meu fala, cara, você falou uma coisa que a Josi não gostou. Eu tenho duas opções, eu posso falar, rapaz, se mete aqui não, eu sei que eu estou fazendo, ou eu posso ouvir o Espírito e mesmo falando ouvindo de um liderado ou de uma pessoa que talvez tenha uma função que ninguém dê atenção, né? Eu gosto muito, e as maiores ideias que eu tenho no mundo de negócio, de trabalho, geralmente vem de um faxineiro, de uma pessoa simples num hotel. Hoje mesmo eu e o Bispo fizemos várias perguntas dentro do Uber para dois motoristas diferentes, um que levou a gente no compromisso, o outro que trouxe de volta. Os dois eram caras inteligentes, um na volta, um menino de 23 anos, muito inteligente, e a gente saiu até do carro impressionado, mas isso é se sujeitar, eu, não, eu sou o cliente, eu estou pagando. É ouvir alguém que aparentemente não tem valor nenhum para a sociedade. E no nosso caso, está dizendo aqui, sujeitando-vos uns aos outros. É além de sujeitar a Deus, é sujeitar um ao outro. E isso é proteção. O bispo Gilberto é meu líder superior aqui, sempre será, mas se por um acaso um dia a gente tivesse igual, né, como eu falei com o pastor Felipe, ele falou: agora você é igual a mim, você também é pastor sênior. E eu olhei para ele e falei: pastor, eu nunca vou ser igual ao senhor. Eu vou sempre olhar o senhor de baixo para cima,
porque o Senhor será meu pastor para sempre, o Senhor vai me discipular para sempre, nem que seja num barco pescando, foi o que eu falei para ele na minha despedida da igreja que eu saí aí lá, Luz das Nações. Eu falei, o Senhor vai ser meu amigo, nem que seja no barco pescando, que eu sei que ele gosta de pescar. Então, isso é me sujeitar a alguém. Ele não é mais o meu patrão, ele não é mais o meu pastor, ele não é mais o meu chefe. Mas, gente, por que não? E às vezes Deus pode olhar para alguém que aparentemente na instituição, na igreja, no trabalho, na empresa, não sei, ou até na família. Às vezes Deus usa um filho, um neto, um sobrinho para te dar um alerta, talvez de um pecado, de uma coisa que você nem percebeu, né? E aí já aconteceu comigo. Um amigo meu, cara, você falou com a Josi uma coisa que eu tenho certeza que ela ficou magoada. E na hora eu falei, não, para, a Josi é madura, tal, mas o cara de fora viu que eu falei de uma forma atravessada, talvez até sem perceber. E esse cara, eu falei, não, eu tenho que me sujeitar ao que esse cara está falando, porque eu não estou me sujeitando a uma pessoa que é menor que eu, né? Eu estou me sujeitando ao Espírito de Deus que está usando aquela pessoa que aparentemente não tem valor nenhum. Então, bispo, eu fico impressionado como que a nossa ligação é espiritual e no céu, porque foi exatamente o que me chamou a atenção aqui, sujeitar-vos uns aos outros. Né? E o senhor falou não embriagueis, né, com vinho, na qual há dissolução, a minha versão é um pouquinho diferente da sua, mas enchei-vos do Espírito. E encher do Espírito para mim é diariamente. Essa questão que o senhor falou da canção, da música, então nem se fala. É triste, a gente obviamente não vai citar nomes aqui, mas hoje eu não consigo adorar a Deus ouvindo canções de gente que se perdeu ao longo do caminho. Me traz uma tristeza, um negócio esquisito. Então, tem um cantor que eu não vou nem falar muito, senão você já deve até saber quem eu estou falando, mas o cara se perdeu de uma tal forma, um cara que foi cheio do Espírito, tanto é que ele compôs mais de 1.000 músicas e é um cara fenomenal. Mas hoje eu só consigo adorar a Deus, eu só consigo sentir Deus, sentir o Espírito Santo, ouvindo canções que ele compôs há anos atrás, que são cantadas por outros amigos meus, que eu sei que são cheios do Espírito. Como pode uma coisa dessa? Parece que o cara ficou tão vazio ao ponto de cantar Roberto Carlos, Caetano Veloso, como o bispo citou, e outras encrencas em seu púlpito, né, que eu fico triste. Por quê? Então, o que que eu falo? Eu sempre falo para as pessoas, cuidado para você não falar de alguém que caiu de uma altura que você não chegou, né? Cuidado, que a gente pode estar falando mal de alguém que chegou, caiu de uma altura que a gente nunca nem chegou. Então, a gente não pode falar mal de ninguém, na verdade. Mas eu fico pensando e trago isso para mim. Enchei-vos do Espírito, eu tenho que estar cheio do Espírito. E para ficar cheio do Espírito, eu acho que eu preciso buscar a Deus todo dia, devocional, leitura, Bíblia, ouvir uma canção. Por quê? Meu irmão, eu costumo dizer que a unção de Deus, ela vaza. Né? Somos vasos quebrados, a Bíblia fala sobre odres novos, enfim. Mas é praticamente todo dia parece que vaza um pouquinho. E para eu me transbordar, eu preciso diariamente me encher novamente. E isso, com certeza, me ajuda a fazer quando eu me sujeito a um ao outro. Né? O bispo é meu chefe. Como eu falei aqui brincando, fora da gravação aqui, eu falei aqui, falou, ó, pastora, tô de olho no chefe aqui, pode deixar que se ele comer besteira, eu vou te falar, né? Porque a gente está cuidando dele, a gente ama ele, a gente quer que ele viva muito tempo. E quem conhece ele sabe que ele teve um problema de saúde. E, obviamente, né, Juliana ama ele e quer ver ele viver muitos anos. Então, eu falei para se ele te comer besteira aqui, eu te aviso. E ela fica vigiando os stories do meu Instagram para ver onde a gente está, qual restaurante, ou o que que a gente está comendo. Mas isso é legal, isso é sujeitar uns aos outros. Palavra tremenda, bispo, Efésios, o 5, né? Muito abençoado. Eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo agora através do YouTube, nessa gravação também. Então, Deus abençoe a todos. Ore para a gente encerrar, tá bom? Eu fui muito abençoado. Eu sei que
a Márcia e outros que passaram por aqui também foram, e quem vai estar assistindo no YouTube também está sendo. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Oro por todos vocês, por nós, especialmente aqui em Brasília, já estamos, né, uma semana quase, né? Construindo conexões, visitando, produzindo um ambiente de graça entre famílias, entre pessoas, né? Apresentando aos homens aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, para que juntos nós possamos produzir uma igreja relevante espiritualmente em Brasília, que consiga influenciar, né? Transformar Brasília, influenciar o Brasil e alcançar o mundo, né? Pensamos muito em uma igreja que, a partir de Brasília, chegue às nações que aqui estão representadas por suas embaixadas, são em torno de umas 190 embaixadas, então são 190 países que estão conectados com essa cidade. Esta é verdadeira aqui, Brasília é verdadeiramente um portal que entra para diversos outros mundos, né? Alguns melhores do que os nossos e outros muito piores. Então, que Deus nos dê a graça de poder ser aqui em Brasília relevantes espiritualmente, não só para essa cidade, mas de forma que nós possamos também alcançar o mundo através destas embaixadas, desses homens e mulheres que aqui estão. Oro por vocês, pelas suas necessidades. Apresento aqui especialmente o irmão do pastor, do presbítero Luciano, que chegou de Porto Velho. O irmão dele está internado aqui em Brasília, Fabiano de Souza Gutierrez. Ele sofreu aquela síndrome de Guillain-Barré e tem estado em tratamento lá no SARA, né? E eu quero colocar o Fabiano de Souza nas mãos do Senhor, mão do presbítero Luciano, clamando sobre ele uma graça de Deus, bem como sobre também o pastor Jefferson, né, que está acometido aqui em Brasília, né, com a dengue, né, para que Deus lhe dê recuperação, outros amigos e pastores nossos que também foram acometidos, que a graça de Cristo Jesus se manifeste sobre essa nação, que essa doença, né, seja detida no mundo espiritual, porque para mim esta é uma manifestação de uma espiritualidade maligna que age como agiu lá no Egito, né, através das moscas, trazendo doenças e levando as pessoas à morte e à destruição. Que o Brasil seja alcançado por esta graça e que a partir de nós aqui muito se possa fazer no mundo espiritual. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela vida do Tiago, ó Deus, pelo nosso encontro, pela meditação no capítulo 5, ó Deus, da carta à igreja de Éfeso, que é para nós uma relevância singular no conhecimento do Espírito e na sua caminhada. Senhor, nós estamos em Brasília, os nossos pés estão nesta terra, e os nossos olhos agora estão em Ti, e o nosso coração, Senhor Deus, no Senhor, nos leva a clamar por homens e mulheres que estão atravessando por momentos difíceis sobre esta pátria, especialmente atacado, Deus, pela dengue, sofrendo, como especialmente o caso do nosso irmão, o pastor Jefferson, que eu quero colocar nas Tuas mãos e declarar sobre ele a bênção da graça, da cura. Também, Senhor Deus, me lembro aqui de uma forma muito especial do irmão, do presbítero Luciano. Senhor, o Senhor é Deus que visita o homem na prisão, dentro de um hospital, e agora a vida do Fabiano, eu coloco nas tuas mãos de uma forma muito especial. Peço ao Senhor que leve graça sobre ele, e que ele seja, Senhor, visitado por um poder de cura de uma maneira tão extraordinária, que seja um testemunho vivo para todos, ó Pai, que conhecem este homem. A nós aqui em Brasília, dai-nos uma graça, dai-nos a revelação, dai-nos o pleno conhecimento da sua vontade, para que nós sejamos instrumentos deste amor, deste poder, desta revelação para a transformação de Brasília, a influência do Brasil e para ganharmos o mundo para Cristo. Que o Senhor seja conosco, que a bênção do Senhor repouse sobre nós, é a oração que faço no nome de Jesus. Amém, amém.